8. Atos, no capítulo 8. Versículo 9. Todos encontraram? Digo amém? Atos 8, 9 diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim os homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e os grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria recebendo a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, então ofereceu-lhes dinheiro propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, vida. Faça a tua palavra, nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Mistura-nos, ó Deus, nos teus caminhos, que a tua palavra venha gerar frutos em nós e encontrar guarida em nossos corações. Em nome santo de Jesus. Amém. Queridos, essa é a terceira vez que eu vou pregar hoje esse texto. Hoje à tarde eu vim aqui na igreja para orar, e a igreja estava vazia. Eu preguei 2 vezes a mesma mensagem para todas as cadeiras vazias. Estando, até as cadeiras estavam. O texto que nós lemos, na semana retrasada nós falamos sobre a morte de Estevão, que havia morrido, apedrejado. E depois da morte de Estevão, no começo do capítulo 8, se levantou grande perseguição contra a igreja de Jesus, versículo 8, capítulo 8, versículo 1 a 3. E os discípulos foram dispersos de Jerusalém para todos os lugares, começaram a pregar o Evangelho de Jesus em outros lugares. Para você ver que a perseguição que os discípulos tiveram
causou ou gerou com que a palavra do Senhor não fosse restrita só em Jerusalém, mas foram levadas para outras partes do mundo, cidades e por aí em diante. E aí o texto fala que Filipe estava indo pregar o Evangelho, e havia nessa terra um homem chamado Simão, que era mágico, e ele fazendo as suas magias, todo mundo ficava assim, maravilhado com o que ele podia fazer, e achavam que aquilo era de Deus. E então as pessoas o seguiam, mas quando ele viu Filipe, quando ele viu Pedro, quando ele viu João, pregando o Evangelho, a palavra do Senhor diz que observando eles de perto, ele ficou extasiado com os sinais e as grandes maravilhas que esses homens faziam. Ao ponto de o mágico Simão, ele reconhecer que havia um poder real, e ele então aceita a Jesus. Ele é batizado nas águas, o texto quando fala sobre o batismo, é o batismo nas águas, e depois ele vê que os discípulos estão orando pelo grupo de pessoas, e eles impõem as mãos, e eles recebem o poder do Espírito Santo. E é nesse momento que Simão chega perto dos discípulos e fala: gente, isso é maravilhoso, isso é muito bom, olha só, eu tenho muito dinheiro, vou dar dinheiro a vocês, e vocês me dão este poder. Toque na minha vida para que eu receba esse poder e possa fazer as mesmas coisas que vocês fazem. Esse é o resumo do texto. E confesso que eu vim hoje aqui à tarde na igreja para orar, e perguntando a Deus: Deus, o que esse texto tem a falar? E eu vim para a igreja. Essa semana tem sido uma semana muito diferente para nós e para a nossa igreja. Nós estamos travando uma situação com o pessoal da imobiliária referente ao prédio, e aí um monte de coisa acontece no meio da história, e a gente orando a Deus e pedindo a Deus resposta, e de verdade foi uma semana bem estressante. E quando eu cheguei aqui nesse texto, eu falei: Deus, não tem nada para falar nesse texto, o Senhor me perdoa. E aí eu vim para a igreja, comecei a orar, chorar aos pés do Senhor, li o texto uma vez, li o texto duas vezes. Em determinado momento, Deus começou a falar sobre esse texto no meu coração. Porque o texto, ele é justamente aquilo que muitos de nós estamos vivendo nos dias de hoje. A verdade é que o texto, ele é praticamente uma biografia de muitas das nossas vidas. Porque o texto, ele fala sobre um homem que andava por aí, e um dia ele ouviu a palavra de Jesus Cristo, e ele reconheceu que a palavra que os apóstolos e os discípulos pregavam era a palavra da verdade. Ele se entusiasmou no seu coração, e naquele momento ele aceita a mensagem dos apóstolos e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. As pessoas recebem o batismo na água, eles vão no rio, são todos batizados, e uma nova história começa, um novo momento começa. E o texto diz que Simão se maravilhava com tudo aquilo que ele via, os sinais e as maravilhas feitas pelos discípulos dos apóstolos na vida de muitas pessoas. Queridos, quando nós olhamos o texto da palavra do Senhor, nós chegamos em Deuteronômio capítulo 25, nós lemos o livro de Joel no capítulo 3, nós vemos que a palavra do Senhor ela vem dizendo que em determinado momento, no final dos dias, o Senhor derramaria sobre toda a carne do teu espírito. Lá em Deuteronômio 25 nós vemos que a presença do Espírito Santo é a declaração do ano de vitória, o ano do jubileu, onde os escravos são restituídos, as suas famílias, as suas possessões são restituídas, tudo aquilo que lhe foi vendido e alguém comprou e estava pagando parcelado é devolvido, o dinheiro é devolvido. É um ano de vitória, porque é isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem restituição aos nossos corações, Deus tem restituição familiar a fazer em nossas vidas, Deus tem milagres, Deus tem vitória, Deus tem libertação para
cai no chão, ele quebra as duas pernas, se torna um paralítico. Ele era um herdeiro de um rei, tinha direito ao palácio, mas a sua família perde a guerra e ele é mandado embora daquele lugar. Certa vez, o rei Davi, ele pergunta: alguém aqui ainda vivo da família do antigo rei? E a história diz que quando o rei tomava posse, toda a família do anterior era dizimada, aniquilada. Mas Davi havia feito um pacto com Jonas, seu grande amigo, e ele vai atrás de um único sobrevivente da casa de Saul, que chama Mefibosete, e ele traz Mefibosete à casa e diz assim: ó, tudo aquilo que era do teu pai, Jonas, do teu avô Saul, será dado a você. Todas as terras, os palácios, os servos, tudo será dado a você novamente. Agora você, Mefibosete, se sentará todos os dias à mesa do rei e comerá à mesa do rei por toda a sua vida. Queridos, esse é um cenário maravilhoso daquilo que Deus fez por nós. Ele nos restituiu, e daquilo que Ele tem posto à mesa para que eu e você possamos desfrutar do vinho que representa a alegria do Espírito Santo, do pão que representa a provisão e os milagres do Senhor, e o azeite que representa a unção de Deus e a restituição sobre as nossas vidas. É isso que Deus tem feito, é isso que Ele está fazendo. Salmo, no capítulo 16, versículo 11, diz que na presença do Senhor a abundância de alegria, e a tua destra delícias perpetuamente. É isso que Deus tem feito nas nossas vidas e está fazendo. A grande verdade é que nós encontramos que Simão, ele chega diante daquela cena, ele vê que agora ele havia sido salvo, ele recebe a Jesus como Senhor da sua vida, e veja bem, receber a Jesus, reconhecer a Ele, declarar como Senhor da sua vida, é um passo para nos achegarmos perto de Deus. É onde nós somos agora renovados, os nossos pecados são perdoados, as nossas dívidas são pagas pelo nome de Jesus Cristo, e agora com Cristo existe muito mais. Existe muito mais de Deus nas nossas vidas. É por isso que a palavra do Senhor diz no livro de Mateus que aquele que bate, a porta se abrirá para você. Aquele que clama, o Senhor responderá. E esse é o princípio que a palavra nos ensina. Reconhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, e o que Ele fez por nós é nos restaurar. Agora Deus tem muito mais. E isso é o que nós vemos aqui. As pessoas aceitaram a Jesus, caminhavam com Jesus, e eles ficaram maravilhados porque observaram, extasiados, os sinais e os grandes milagres praticados pelos apóstolos no meio do povo. Sabe, gente, a vida cristã, ela é uma vida de milagres. A vida cristã é uma vida de grandes sinais. A vida cristã é uma vida de reflexo das grandes coisas que Deus tem feito em nossas casas, daquilo que Deus tem feito em nossas famílias, daquilo que Deus tem feito em nós. Vira e mexe que a gente ouve um testemunho, sabe aquele camarada ali? O cara não valia nada. O dia que conheceu Jesus, maravilha. E aí ele começou uma jornada com Deus. O que Deus tem feito é coisa. Eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo uma reunião aqui na igreja, né? E aí, comentando e tal, perguntei: o que Deus tem feito na sua vida? Aí o irmão disse: pastor, eu não valia nada, eu era imundo. Eu falei: poxa, esse é um cara sincero, né? Eu diria assim: eu sou meio sujinho, mas o cara, eu não valia nada. Bem, glória a Deus. E as pessoas que estavam lá dizendo: pastor, verdade, o cara não valia nada. Mas hoje, o que Deus tem feito. Sabe por quê, queridos? Uma caminhada com Deus reflete em nós aquilo que Deus está fazendo em nós. E quando as pessoas olhavam extasiadas para os apóstolos e discípulos, observando os sinais e os grandes milagres